Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Papo reto com o Medeiros no ar para vocês. Não consegui fazer o vídeo ontem no pós-jogo, eu estava completamente rouco, né? Vamos para o estádio Newton Santos, vamos torcer para o Botafogo, a gente tem que ficar dessa forma mesmo, né? E agora, no dia seguinte, eu também, vocês vão perceber que eu estou gripado, né? Minha voz está meio estranha, mas agora eu consigo falar com vocês um pouquinho melhor, né? Espero que esse vídeo aqui fique bom. Mas não podemos deixar de falar do Papo Reto com o Medeiros, que é um quadro que a gente criou aqui, já estamos indo quase para o 10º vídeo, né? Todo jogo, independente se foi vitória, se foi empate, se foi derrota, a gente passa com vocês aqui a nossa visão da partida e depois eu vou direto nos comentários para a gente ler sobre o que vocês acharam também. Depois desse vídeo aqui eu já vou fazer um outro para soltar um pouquinho depois, né, durante o dia, para a gente atualizar algumas informações para vocês. Joaquim Correia, né, meia atacante, né, joga como falso 9, segundo atacante. O Botafogo já está trocando documentos com ele, está encaminhada a contratação, então eu vou falar no outro vídeo. Vou deixar um vídeo de melhores momentos do Joaquim Correia também para vocês. Arthur Cabral teve o ok do Benfica, isso também é uma atualização, teve o ok do Benfica. O Benfica está pedindo só um milhão a mais fixo, bônus um pouquinho menor. Tem uma negociação ali, forma de pagamento ali que está nos detalhezinhos finais, mas o Botafogo e o Benfica estão se entendendo também para finalizar a contratação do Arthur Cabral. Então tem algumas atualizações que eu preciso fazer um outro vídeo logo em seguida para vocês. Nesse aqui vamos falar do jogo. Primeiro deixa eu pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, deixar um like nesse vídeo. Se tiver aparecendo o botão hypar, clica nele que você dá uma moral aqui pro Medeiros. Papo reto com o Medeiros. Não tem como, né, nesse papo reto aqui, a gente não falar de Igor Jesus, né, e deixar os nossos agradecimentos ao nosso centroavante que se despediu do estádio Newton Santos ontem com vitória do Botafogo 3-2 para cima do Ceará. Uma vitória importante que deixa o Botafogo a 6 pontos do líder e o Botafogo na 6ª colocação nessa parada para a Copa do Mundo de Clubes, que fez com que o Botafogo encostasse ali no pelotão da frente, que era o que a gente queria, né? A gente estava incomodado de ver o Botafogo no meio de tabela. O Botafogo não é para ficar no meio de tabela com o investimento que ele tem. E essa janela do meio do ano, com esses nomes que estão próximos de vir para o Botafogo, são nomes que vão agregar muito no elenco. Apesar das saídas, eu acho que o Botafogo, com esses nomes, o Botafogo concretizando essas contratações, eu acho que o Botafogo melhora de nível o seu elenco. E vai fazer com que o Botafogo tenha força no segundo semestre para o Botafogo disputar as 3 competições que ele ainda está vivo, que é a Copa do Brasil. O Botafogo está nas 8ª de final, vai enfrentar o Bragantino, Libertadores, o Botafogo também está nas 8ª de final, vai enfrentar a LDU e o Campeonato Brasileiro, que o Botafogo agora deu uma encostada no pelotão da frente. Então a vitória foi importantíssima, era uma vitória em casa, mais uma vitória em casa. O Botafogo está com um retrospecto muito bom como mandante. Se o Botafogo conseguir melhorar um pouquinho como visitante, pronto. O Botafogo vai disputar título. A questão hoje, né, o calo no pé do Botafogo é fora de casa. Fora de casa ainda o Botafogo ainda não conseguiu fazer um desempenho muito bom. Venceu o Santos, venceu. A partida estava muito complicada. Acabou ficando com um jogador a mais naquela expulsão do Neymar, ajudou bastante, vencemos, mas não foi um desempenho que convenceu. Agora, dentro de casa, perfeito. O Botafogo dentro de casa é avassalador e vem conseguindo furar o bloqueio de times que vêm jogar defensivos aqui no Rio de Janeiro. Ontem o Ceará veio para empatar o jogo. Veio com linha de 5, veio para ficar na defesa, marcando em bloco baixo, né? O Botafogo conseguiu furar a defesa do Ceará e conseguiu fazer 3 gols no Ceará, né? Isso é uma virtude. A gente às vezes fala dos defeitos do Renato Paiva em alguns momentos, mas a gente também precisa elogiar isso. A gente lembra que no ano passado a gente tinha uma extrema dificuldade de vencer equipes que chegavam aqui no Newton Santos e jogavam completamente fechada. Era um Deus nos acuda para a gente ganhar times extremamente fechadinhos, né? E a gente está conseguindo com o Renato Paiva furar esse bloqueio defensivo, né, e conseguir fazer os nossos gols. Ontem foi 3. Então, isso também é uma virtude, a gente precisa elogiar. Então, mais do que o resultado, mais do que a vitória, a gente também tem que perceber a evolução do time em alguns aspectos
e torcer agora para que essas contratações que estão chegando encaixem no Mundial de Clubes. Mundial de Clubes a gente vai para desfrutar, né, gente? Eu acho que não tem nem como nenhum brasileiro ser campeão, a gente vai para desfrutar, vai ter um jogo contra o Paris Saint-Germain, vai ter um jogo contra o Atlético de Madrid, né, jogos, né, que, dificilmente a gente pensaria em 2, 3 anos atrás que a gente teria um jogo desse, né, e vai acontecer nas próximas semanas, né, Botafogo e Paris Saint-Germain, olha isso, é uma situação inacreditável, né, algo que não acontece, né, frequentemente, né, nem sei a última vez que aconteceu isso, mas, enfim, talvez só lá na década de 60, em algum amistoso, o Botafogo viajava muito na época para jogar na Europa, né, então provavelmente deve ter acontecido, né, lá na década de 60, 70, mas depois que a gente, digamos, firmou na CBF aqui, né, uma liga, né, algo mais organizado, dificilmente a gente tem esses jogos. Mas enfim, voltando à partida, né, o Botafogo acabou dando 2 moles ali, né, o Ceará conseguiu fazer 2 gols com o Pedro Raul, o Renato Paiva até reclamou um pouco disso na coletiva, que o Botafogo dormiu ali em 2 jogadas e o Ceará foi muito efetivo, cara. 2 gols do Pedro Raul, foram praticamente 2 chutes a gol que o Ceará deu e foram os 2 gols do Pedro Raul. O Ceará não teve outras grandes chances, né? Então foi muito eficaz o Ceará e o Botafogo teve que correr atrás do resultado, fez 3 gols, né? Quando estava 3-1 a gente ameaçou ficar tranquilo, aí tomou outro gol do Pedro Raul e aí ficou no 3-2, o Botafogo ali no finalzinho tentou controlar um pouquinho a partida para conseguir segurar o resultado e conseguiu. Então assim, acho que foi uma boa partida, o Igor Jesus... ele deu várias entrevistas, teve homenagem ao Igor Jesus na torcida, com bandeirão, né? Luiz Henrique estava presente no estádio também. Enfim, a gente teve uma boa despedida para o nosso centroavante Igor Jesus. A gente torce muito pelo sucesso dele na carreira. É um jogador que se identificou muito com o Botafogo e a torcida também se identificou muito com ele, né? A comemoração dele do Kamehameha, né, do Dragon Ball Z, pegou demais, impressionante, né? Ontem a torcida do Botafogo, o Alex Telles, depois que fez o gol de pênalti, né, fez a comemoração junto com ele. Tinha muita gente falando assim, pelo amor de Deus, bate o pênalti aí, Igor Jesus, para tu fazer o gol. Mas o jogo tava difícil, né? O jogo tava empatado, tava 1-1. O Alex Telles é o nosso cobrador oficial de pênalti, bate muito bem pênalti. Foi ele que bateu o pênalti na final da Libertadores. Então achei certo. O jogo não era brincadeira, então o Alex Telles é o nosso batedor oficial, foi lá, bateu, converteu, e aí chamou o Igor Jesus para comemorar junto com ele e fazer o Kamehameha. Achei uma decisão acertada e o Botafogo conseguiu a vitória, que era o mais importante, né? Despedida do jogador com vitória no estádio Newton Santos. Era isso que a gente queria, foi isso que aconteceu. Então a gente fica muito feliz, vamos com certeza torcer pelo sucesso da carreira do Igor Jesus lá na Inglaterra, no Nottingham Forest, e é isso. Jair Cunha e Cuiabano também devem ir, né? O trio do Botafogo deve jogar lá, mas com certeza o Igor Jesus foi a saída que mais impactou, né? E mereceu essas homenagens, justas homenagens ao Igor Jesus, beleza? O nosso comedor de porco, rapaz, eu chamava ele assim, comedor de porco, adorava fazer gol no Palmeiras, pelo amor de Deus, vou sentir muita saudade. Um abraço, gente. Valeu, Igor. Torcendo muito por você, meu parceiro. Que você consiga chegar à seleção brasileira, vá para a Copa do Mundo no ano que vem, né? E que seja muito feliz aí na tua carreira. E quem sabe um dia, como você mesmo disse, você volta ao Botafogo, né? Trilha primeiro aí seu caminho, né? Lá na Europa. Seja muito feliz e quem sabe aí você volte para o Botafogo no futuro próximo, tá bom? Um abraço, gente. Ó, próximo vídeo, atualizações. Mercado da bola. Botafogo tá nervoso, hein? Rapaz, tá soltando escorpião, hein, John? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.